A medicina encontra-se em franco progresso. Não podemos contestar isso. Porém, é de suma importância que não percamos a visão do paciente. E numa prescrição médica, o item número 1 é a alimentação, coisa que passa desapercebido para a maioria dos que são prescritores. Para abordar esse tema tão importante, nós convidamos a doutora Camila Maretti, que é uma expert em nutrição, tem uma formação excepcional e, além disso, é muito dedicada aos pacientes, preocupando-se realmente com o que é nutrição. É uma honra contar com a presença da Camila, trabalha conosco no Hospital Militar da área de São Paulo e podemos acompanhar seu trabalho de perto. Eu, inclusive, sou paciente dela. Camila, como que você vê a importância da nutrição nos dias de hoje? Eu poderia dizer que um dos grandes avanços que existiu no atendimento ao paciente é realmente a nutrição. E nós lutamos para que todos entendam que o primeiro item de qualquer prescrição é a nutrição. Mas a nutrição tem que ser personificada para cada paciente, não pode ser a mesma para todos, principalmente pacientes que estão acamados, ou que são no ambulatório por estarem doentes. É muito importante que seja personificado, inclusive em função das morbidades que eles possuem. A dieta varia muito de paciente para paciente. Então, isso é de capital importância. Personificar a dieta. Não é a mesma dieta para todos. Dieta hipossódica ou normossódica, branca. Vai assim em frente. Não é bem assim. Os que querem emagrecer, os que querem engordar, os que têm doença hepática, os que têm doença renal, doença cardíaca. De tal forma que é preciso que a nutricionista trabalhe junto com o médico, em parceria com o médico, numa equipe que eu diria muito profissional, mas com destaque para a nutrição. Então, Camila, como é que você vê isso nos dias de hoje? Qual é o resultado que você nota na sua atividade diária? Como que está sendo aceita pelos médicos uma participação ativa da nutricionista? Obrigada, professor. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite de vir, junto com as minhas colegas de trabalho, escrever este capítulo sobre avaliação nutricional. E hoje, acredito que o nutricionista tem cada vez mais mostrado a importância do papel dele no ambiente hospitalar. E como o senhor disse, cada vez mais é importante individualizar esse tratamento do nosso paciente. Então, a partir do momento que o nutricionista, ele participa da visita multidisciplinar, com os outros profissionais, isso valoriza a profissão e a gente consegue ensinar e mostrar o que o nutricionista de fato faz, dentro do ambiente hospitalar. Então, neste livro, nós escrevemos um capítulo sobre avaliação nutricional. Então, nós mostramos como o nutricionista avalia o paciente, o estado nutricional, que é a partir daí que nós conseguimos individualizar o tratamento. Ver se esse paciente tem condições de uma via oral, se ele não está primeiro em risco nutricional, em desnutrição. A partir daí, ver a questão da dieta, da via oral, se ele tem condições, se é necessário uma suplementação, ou se é o caso de uma dieta interal, de uma outra via de nutrir esse paciente, e até mesmo parenteral. Então, hoje acredito que cada vez mais, como o senhor falou, dentro do hospital tem mostrado a importância da nutrição, até porque em vários estudos mostram que 50% é um número muito alto de pacientes que estão desnutridos dentro do ambiente hospitalar. A gente sabe que isso interfere no tratamento, aumenta o tempo de internação. Então, você fazer uma avaliação nutricional bem feita, você saber identificar o risco daquele paciente, é muito importante
até mesmo, né, para a conduta, tanto nutricional quanto do tratamento do paciente como um todo. Camila, me diga um aspecto importante. Está muito na moda os suplementos, né? Os suplementos e também os energéticos. Nós não prescrevemos energéticos, né? Agora, suplementos a gente tem usado. Como é que você vê isso? É realmente muito importante? Ou isso pode ser substituído, por exemplo, por frutas, por uma dieta mais direcionada e deixar de lado um pouco de suplementos, porque realmente nem todos têm condições econômicas para comprar. Sim. Primeiro, mais importante é você cuidar da alimentação, da comida do paciente, né? Então, sempre mais importante é você com frutas, legumes, hortaliças, né, fontes de proteína, comida de verdade. Só que cada caso é um caso. Às vezes a gente precisa suplementar aquele paciente que já não tem uma boa ingesta, né, já não consegue suprir suas necessidades através da alimentação. E acaba sendo necessário a gente fazer uma suplementação sim. Não pode a gente fazer isso para todos, né? Como o senhor mesmo disse, nem todo mundo tem condições de comprar, nem todo hospital dispõe de vários tipos de suplementação, mas a gente individualizar esse tratamento. Tá? Acredito que auxilia muito, mas é sempre importante, até mesmo quando eu vou orientar um paciente, que o suplemento ele é um complemento, ele não é um substituto da refeição. Primeiro ele tem que fazer a refeição completa e depois a gente complementar com suplemento nos casos que o paciente não tem uma ingesta adequada. Muito bom. Outro aspecto importante é que quando a via digestiva é viável, a dieta por boca ou enteral é a de preferência, né? Sim. E como é que você vê o risco do paciente desnutrido no hospital? Nós sabemos que eles têm mais infecções, Sim. têm mais deficiência de ferida operatória e assim por diante. Como é que você aborda esse problema? Como é que você faz essa avaliação sem ficar aplicando muitos índices nutricionais? Sim. Quer dizer, inclusive quando eu presidi a Sociedade Brasileira, eu me lembro perfeitamente de um trabalho feito por uma nutricionista, em que ela mostrou que a avaliação clínica da nutricionista era equivalente a uma avaliação quando se utiliza os parâmetros habituais, que tem um valor importante, lógico, mas que tem um valor principalmente acadêmico, científico, para que surjam publicações contribuindo para a comunidade médica. Sempre que a primeira via, como o senhor falou, é sempre a via oral, mas se eu estou avaliando um paciente que não tem uma ingestão adequada, há mais de 3 dias com baixa aceitação, consumindo menos que 50% do adequado, esse paciente já fez uso de suplementação e também não teve uma boa adesão, aí a gente sugere a interal. A gente começa com 1/3 da meta e vai evoluindo conforme a tolerância do paciente até chegar no 3º dia com o suporte nutricional adequado. E isso a gente pode usar o parâmetro, né, do risco nutricional que já foi feito pela avaliação nutricional e também do nosso próprio dia a dia de conversar com o acompanhante, com o próprio paciente, com a equipe multidisciplinar, que está, com os médicos que estão avaliando se o paciente tem uma boa ingesta ou não, para daí a gente já indicar a interal para esse paciente. Agora, você está fora da curva, né? Tanto pela sua postura, sua presença, como pela sua competência. Então, o seu relacionamento com o médico, principalmente, dentro da equipe profissional, pescando a nutricionista, como é que você vê
aceitação dos médicos pela equipe de nutrição. Porque, como eu disse, você está fora da curva porque você tem um destaque muito grande, tanto pela presença física, como pela competência, pelo seu relacionamento fácil com todos, mas a gente sabe que nem todas são assim. Sim. Os médicos aceitam facilmente uma sugestão de uma nutricionista no que diz respeito à quantidade de proteína a ser dada, ao tipo de dieta que vai ser utilizada e assim por diante. Porque sabe que o médico, em geral, não gosta de sofrer influências, né? Ele é meio onipotente, né? Sim. Então ele não é muito favorável à influência de nutricionistas, de fisioterapeutas, assim por diante. Né? Principalmente nos dias de hoje, em que a formação médica é muito deficiente, tendo em vista o grande número de escolas médicas que existem no país. Né? Que não há quem ensine, inclusive. Nem a medicina, quanto mais a nutrição. Como é que você vê a possibilidade de vocês entrarem cada vez mais nesse aspecto muito importante? Porque a alimentação é fundamental e nós estamos voltando um pouco para o passado, utilizando, por exemplo, casca de banana, casca de limão, casca de abacate, né? Porque são competências suficientes. Como é que você imagina que isso aí possa ser melhorado nessa relação médico-nutricionista? Sim. Como o senhor falou, aqui no Hospital Militar, nós temos um relacionamento muito bom com a equipe médica. Conseguimos dar nossa sugestão de conduta. Sempre é claro que o nutricionista, o médico, ele é o dono da prescrição, né? Mas o nutricionista ele consegue orientar, sugerir qual é a conduta. Ainda temos, sim, alguns médicos um pouco mais resistentes, mas acredito que isso tende a mudar, principalmente hoje em dia com a MTN, né, que é a equipe multidisciplinar em terapia nutricional. Todo hospital que tem uma MTN, a gente observa que tem uma conduta nutricional melhor, porque acaba que essa equipe, que é composta também pelo médico, pelo nutricionista, pelo fisioterapeuta, pelo farmacêutico, pelo enfermeiro, ele consegue ter uma conduta nutricional em conjunto e as equipes tendem a seguir melhor essa orientação. Então, eu acredito que na faculdade de medicina é importante ter mais informação sobre nutrição. Ainda hoje a gente recebe os residentes ainda bem crus, né, em relação à nutrição, precisando de mais informações, mas acredito que isso tende a melhorar. E dar essa abertura mesmo para a nutricionista poder explicar o que ela faz, qual é a importância do trabalho dela, como o aspecto nutricional, né, melhora o desfecho clínico do paciente. Então isso é bem importante. E eu acredito que o futuro dessa parte de ter MTN em todos os hospitais faz com que a conduta nutricional seja mais aceita. E motiva também as nutricionistas que não têm uma formação muito boa ainda, possam se especializar, né? Justo. Possam ir atrás do conhecimento. Ainda há muita deficiência também na faculdade de nutrição, né? Então o nutricionista ele também precisa se especializar, né? Se especializar tanto na parte de terapia nutricional, UTI. Hoje em dia a gente tem vários ramos da nutrição que é importantíssima a especialização, para a gente trazer o que é, né, de mais novo, de evidência científica, não do achismo, né, é bem importante. E acredito que também precisa melhorar também dos dois lados, né, tanto da parte do nutricionista quanto da formação do médico também. Perfeito. E qual é a mensagem que você gostaria de deixar para quem está assistindo essa exposição tão precisa sua? O capítulo que nós fizemos é um capítulo bem completo sobre avaliação nutricional. Então, para os médicos que têm interesse em entender a prática do nutricionista, o que o nutricionista faz, como ele avalia o paciente, como ele chega nos cálculos, isso é bem importante. Ele entender a relação, né, do aspecto nutricional com a gravidade da doença e com o desfecho.
Então, é um livro que ficou um capítulo muito completo, o livro inteiro está excelente e acredito que vai contribuir bastante para os profissionais, tanto médicos quanto profissional da saúde em geral. Muito obrigado, Camila. Eu que agradeço. Pela sua participação, sua contribuição é muito importante, seu capítulo no livro fizemos aqui no Hospital Militar é realmente completo, né? Eu acho que ele tem tudo que o médico precisa saber e outros nutricionistas precisam saber também. Sim. Sobre a nutrição, né? Eu acho que foi muito oportuno a sua vinda para fazer essa abordagem, né? Cumprimentar você pelo trabalho que desenvolve no Hospital Militar da área de São Paulo, sempre disposta a colaborar, sempre orientando a prescrição com muita elegância, com muita tranquilidade, sem confronto com a equipe médica, né? De tal forma que eu me sinto na obrigação de cumprimentá-la e desejar que você continue nessa sua ascensão muito grande no que diz respeito ao suporte nutricional nas mais variadas situações. Faço questão de frisar que a sua formação é bastante completa, de tal forma que você consegue personificar a dieta para cada paciente. Não é a mesma para todos. Você se aproxima do leito, analisa o paciente, vê os exames. Só para encerrar, queria fazer uma pergunta para você. O Conselho Federal de Medicina, se eu não me engano, ele baixou uma portaria de que nutricionista não pode solicitar exame. É verdade isso ou não, nós solicitamos os exames que nós temos capacidade de entender. Então, somente exames laboratoriais. Exames de imagem nós não podemos solicitar, mas exames de sangue sim, nós podemos solicitar esse tipo de exame, não os de imagem. Então, nutricionista, exame de sangue, hemogramas, enfim, vitaminas, minerais, glicemia, todos esses o nutricionista pode prescrever. Eu acho muito importante, né, que os exames laboratoriais, que não sejam de imagens, sejam solicitados pela nutricionista, porque isso vai poder ajudá-la a fazer uma prescrição adequada. Justamente, ajuda muito na nossa conduta. Nós não podemos dar diagnóstico. Então, nós não podemos ver uma glicemia, uma hemoglobina alterada, uma insulina alterada e falar que aquele paciente é diabético. Isso é função do médico. O nutricionista, ele tem o olhar para que ele já sabe que aquele paciente, né, já está tendo alterações nos exames e encaminha para o endócrino, encaminha para aquela especialidade. Nós não damos diagnóstico médico, né? Diagnóstico somente nutricional, só do aspecto nutricional. Perfeito. Então, mais uma vez, muito obrigado e parabéns, Camila. Eu que agradeço. Bem, esse livro, Medicina Hospitalar, ele foi realizado aqui no Hospital Militar de área de São Paulo, com a participação de várias pessoas da área de saúde, fisioterapeuta, nutricionista, temos aqui o capítulo maravilhoso da Camila, então os outros muito bem escritos, de tal forma que é um livro inédito dentro do Exército, porque ele não aborda nada do Exército propriamente dito. É um livro de medicina, feito com apoio do Exército, que usou liberdade para fazer esse livro, e foi inclusive impresso em Brasília, pela gráfica do Exército. De tal forma que não se encontra à venda, é um livro que nós temos uma quantidade razoável para dar para os autores dos capítulos e também para algumas pessoas que se sentem interessadas nesse livro, que pode trazer alguma contribuição, recordar algum assunto, assim por diante.